Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso segundo episódio da semana sobre NFL. Programa de hoje falaremos sobre a vitória do Kansas City Chiefs no Monday Night Football na prorrogação. Vamos falar sobre o fim da janela de trocas da NFL, que se encerrou nessa terça-feira às 18 horas. Tivemos alguns negócios ali acontecendo de última hora. E no fim falaremos sobre a demissão de mais um treinador na NFL. Dennis Allen não é mais o head coach do New Orleans Saints, o que significa pro futuro da franquia. E aqui comigo hoje, meu amigo Caio Miari, editor do The Score. Falaremos sobre todos esses assuntos. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa e já vamos entrar falando sobre Sunday Night Football, quer dizer, falando sobre Monday Night Football, o jogo de segunda-feira à noite. Kansas City Chiefs derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 30-24 na prorrogação. Os Chiefs continuam invictos, 8 vitórias, nenhuma derrota, mas mais uma vez sofreram, suaram bastante, precisaram do tempo extra, e o que levanta muitas questionamentos, questões sobre o desempenho do Kansas City Chiefs, né? E claro que isso não é novidade, a gente já viu os Chiefs mais ou menos nessa época do ano e ainda assim vencerem o título, mas você olha números, você vê o saldo de pontos deles, não é especial, né? Tem outros times da NFL acima deles, mesmo eles sendo o único time invicto na temporada. Qual o seu nível de confiança quanto ao Kansas City Chiefs? Essas atuações recentes mexeram com a forma como você vê a equipe? Fala, Gabriel. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui, mais uma participação no Cara dos Esportes. E sobre o Kansas City Chiefs, o meu nível de confiança é 10 de 10, Gabriel. É zero abalado pelas talvez vitórias feias que a gente pode colocar do time, né? A gente já viu esse time do Kansas City Chiefs ter altos e baixos. A gente já viu esse ataque estar um pouquinho embaixo e a defesa salvar. A gente já viu o Travis Kelce ter mais erros que o comum. O próprio Patrick Mahomes. Mas eu acho que a gente está tão acostumado a ver esse time do Kansas City Chiefs conseguindo encontrar maneiras de vencer os jogos, principalmente nos playoffs, que é quando mais importa, que meu nível de confiança quanto a esse Kansas City Chiefs só seria abalado se tivesse mais lesões ou algo do tipo. A atuação do time, a impressão que eu fico é: esse time do Kansas City Chiefs vai pegar um adversário que faz muito ponto. Ele é capaz de ir lá e fazer 35, 40 pontos e ganhar um jogo. Não, esse time vai fazer só 17 pontos, precisa da defesa conseguir fazer algo para segurar o time. Eu também acho que esse time é capaz de fazer. Enfim, eu acho que esse time do Kansas City Chiefs tem tanto... É um conjunto tão bom, combinado com alguns talentos individuais fantásticos, que meu nível de confiança, apesar dessas vitórias um pouco apertadas, um pouco mais dramáticas do que o torcedor talvez tenha se acostumado no começo da era Patrick Mahomes, não estou abalado não, muito pelo contrário, Gabriel. A gente olha para o jogo de ontem e a gente vê o Patrick Mahomes sendo uma das melhores atuações dele na temporada. A gente vê o Travis Kelce com 14 recepções, ele teve até aquele fumble que não é muito de costume, mas ele apareceu quando precisava. O DeAndre Hopkins parece que está jogando esse time do Kansas City Chiefs faz 2 anos, ele foi uma baita aquisição. O Kareem Hunt continua produzindo mais que todo mundo esperava. Enfim, eu continuo acreditando muito, muito nesse time do Kansas City Chiefs. Eu também, eu continuo acreditando. Eu acho que essa adição do DeAndre Hopkins, e a gente vai falar sobre trocas, né, que aconteceram, ela arredonda esse ataque, né, e a gente viu como ele já traz o impacto. No primeiro jogo ele ainda tá ali, chegou naquela semana na cidade, tá conhecendo os companheiros e tal. Aqui ele já teve um pouquinho mais de tempo, e a gente vê a diferença que ele faz nesse ataque, né, em recepções contestadas e como que isso gera espaço para o Travis Kelce no meio do campo, né? Muitos passes curtos. Foram 14 recepções para 100 jardas do Travis Kelce, né? Então muita bola curta para manter esse ataque andando, o que é muito importante porque o Xavier Worthy tá sendo uma decepção, né, Caio? E eu tava pensando sobre isso durante o jogo ontem. Eu gostaria de saber o universo paralelo que o Xavier Worthy não tem aqueles 2 touchdowns contra o Baltimore Ravens na semana 1. Qual estaria sendo o discurso? Claro que ele não... Eu não vou colocar ele na conversa aqui com, sei lá, Sky Moore, a troca pelo Kadarius Stone, longe disso. Mas o Xavier Worthy, a gente se empolgou como deveria, né, pelaquela primeira atuação dele, mas ele não tem sido um fator
muito grande nesse ataque, né? Que era o que eu esperava antes da temporada. Eu achava que ele ia ser mais ali o cara da gadget play e tal. E com a lesão do Rashee Rice, ele foi elevado a um papel mais importante do que ele tem capacidade no momento. E chega o DeAndre Hopkins, eu acho que você passa a depender menos dele. E eu acho que a tendência é esse ataque do Kansas City Chiefs ir melhorando conforme for aumentando essa química entre Patrick Mahomes e DeAndre Hopkins. E a gente tem que levar em conta ainda também, tava chovendo pra caramba, né, lá no Arrowhead, né, e normalmente atrapalha o ataque aéreo e ainda assim os dois produziram. Então eu acho que é um sinal positivo, mas eu sinto que a gente não tem discutido muito essa questão do Xavier Worthy, porque acho que a primeira impressão é que fica, ele deixou uma primeira impressão positiva, mas depois disso eu acho que o impacto dele tem sido bem pouco. Ah, não, sem dúvida. E ontem, principalmente naquela recepção no começo do jogo, né? Foi perto da endzone, ele tinha que ter uma noção maior de campo, né? Isso é o que preocupa, porque a gente já sabia que a questão física, se a gente repara bem na transmissão, o Xavier Worthy parece que ele é muito menor que os jogadores ao redor dele, e de fato é. Ele nunca foi um cara muito físico. Só que a velocidade dele é o ponto forte, e aí se ele tem uma noção de campo boa, ele vai conseguir se desmarcar bem por causa da velocidade, vai conseguir criar algumas jogadas. Ontem contra os Bucs foi um jogo que ele estava muito perdido dentro de campo, né? Ele conseguia ficar aberto por causa da velocidade, só que ele não sabia muito aonde que ele estava, ele não conseguia fazer o ajuste necessário do corpo para conseguir fazer uma recepção. Eu acho que foi um jogo ruim, e eu concordo com você, que de fato, o começo dele, a gente pode colocar assim, é um pouco devagar nesse quesito. O Kansas City Chiefs acreditava que a única preocupação em relação ao Worthy seria físico. Como que seria a fisicalidade dele, porque ele é muito mais magro que os outros. Hoje, o Kansas City Chiefs tem que estar um pouquinho preocupado aonde que vai estar colocando ele dentro de campo, porque ele tem que ter uma noção maior. Você não pode colocar ele muito no meio do campo, porque ele vai estar mais exposto e ele não está preparado para isso. Então, se você coloca ele nas beiradas, você espera que ele pelo menos vai estar correndo dentro de campo e não vai sair do campo, igual aconteceu no jogo de ontem contra os Bucs. Então, de fato, isso é um problema, mas até nisso, o Kansas City Chiefs parece que está preparado, né? Porque aí começa a usar mais os running backs. A gente ontem viu o Samaje Perine fazendo touchdown. O Kareem Hunt também vai lá e aparece. Aí você tem o Travis Kelce, você tem o DeAndre Hopkins. Agora o Isaiah Pacheco está para voltar no final do mês de novembro. Mesmo que talvez no papel não seja o grupo de recebedores mais empolgante da NFL, a mistura desse grupo com o Andy Reid e o Patrick Mahomes junto faz esse setor produzir o que precisa produzir para ganhar o jogo. E eu achei que foi uma boa atuação do Tampa Bay Buccaneers, né? Claro que não existe vitória moral na NFL, né? Mas você jogando no Arrowhead, levou o jogo pra prorrogação e fez uma partida que eu acho que é um sinal positivo também pro Tampa Bay Buccaneers, porque Baker Mayfield conseguiu proteger mais a bola, não cometeu tantos erros como vinha cometendo, e eu achei que a defesa fez o possível ali, né? Levou 6 pontos ali no final do touchdown da prorrogação, né? Mas conseguiu gerar muita pressão pra cima do Patrick Mahomes e o Patrick Mahomes. Você teria ido pra 2, Gabriel? Você teria ido pra 2 depois do touchdown pra forçar a prorrogação? Você me conhece, né, Caio? Eu teria ido. É porque, assim, a probabilidade de você conseguir uma conversão de 2 pontos na NFL é um pouco melhor do que 50%, né? E prorrogação é basicamente 50%, né? E quando você tá enfrentando o Kansas City Chiefs, você sabe que a chance de você perder o cara coroa e você ver a bola de novo, a chance não é muito boa. Então, na temporada regular, né? Quando o primeiro time pode fazer o touchdown e vencer o jogo. Eu teria ido pra conversão de 2 pontos. Eu acho que se você tá enfrentando o Chiefs no Arrowhead, você consegue empatar ali no final. Eu acho... E o ataque dos Bucs estava conseguindo mover a bola, né? Sim. O momento era todos enfim, o Baker Mayfield, ele não pegou mais na bola. Depois que eles chutam o extra point, eles vão tirar o cara o coroa, o Baker Mayfield perde. A cara dele, ele já sabe que contra o Kansas City Chiefs você não pode. O que eu acho que pode ter entrado no raciocínio do Todd Bowles é que os Chiefs ainda teriam 30 segundos com a bola, né? E o Patrick Mahomes é sempre muito tempo. Então, você consegue a conversão de 2 pontos, você muda a forma como o Kansas City Chiefs vai jogar nesses 30 segundos, porque aí você vai pro tudo ou nada, pra tentar conseguir entrar em alcance de field goal. Quando você empata o jogo, o Chiefs vai ser mais conservador. Então eu acho que isso entrou muito no cálculo, mas eu teria ido pra conversão de 2 pontos, mas também não acho... Eu não acho que... Assim, você teria ido, porque eu não acho que é errado de nenhum dos dois lados. Eu acho que é uma decisão
todos os lados têm prós e contras. Eu teria ido só porque a campanha dos Bucks tinha sido impecável, né, para forçar a prorrogação. Então o momento era dos Bucks, então só por causa disso. Mas em circunstâncias normais, eu não vou para essa. Eu chuto a short point e aí vou para prorrogação. Mas o momento dos Bucks era tão bom, o Kansas City Chiefs não estava conseguindo fazer nada. Talvez eu acho que mais uma jogadinha ali, o Kansas City Chiefs já tá mais cansado e tudo mais. Mas enfim, é muito fácil falar agora também. Verdade. E ainda sobre o Kansas City Chiefs, né? A equipe sente falta do Jalen Watson, né? E a gente vai falar sobre a troca do Marshawn Lattimore pro Washington Commanders, né? E tudo que saiu de notícia é que os Chiefs estavam de olho no Marshawn Lattimore, tentaram e não conseguiram, né? E ainda tem peças de reposição, né? Tá jogando. Você tem o Trent McDuffie, que é um baita cornerback, você tem ali Nazeeh Johnson, Joshua Williams e tal. Ali o pessoal se combinando ali para substituir o Jalen Watson. E a gente sabe que o Steve Spagnuolo é um cara que consegue repor e consegue adaptar e tal, mas pode ser que leve um tempo. Mas eu senti que, por mais que foram apenas 24 pontos, eu não achei que foi a melhor atuação da defesa do Kansas City Chiefs nessa segunda-feira. Eu achei que o Baker Mayfield teve bastante tempo, e eu acho que isso passa também por uma boa atuação do Buccaneers. Eu acho que eles foram bem preparados para enfrentar o Kansas City Chiefs. Eu tenho gostado muito do trabalho do Liam Cohen, que é o coordenador ofensivo dos Bucs. Eu tenho ido bem. Eu achei que nas trincheiras o Tampa Bay Buccaneers dominou os Chiefs na maioria do jogo. O Tampa Bay conseguiu correr com a bola de uma forma decente, conseguiu proteger também o Baker Mayfield, e a linha defensiva dos Bucs, liderada pelo Vita Vea, conseguiu pressionar bem o Patrick Mahomes, teve o sexo do Patrick Mahomes. Normalmente, quando os times menos talentosos conseguem pelo menos dominar ou ganhar nas trincheiras, o jogo fica mais equilibrado do que muita gente esperava, e foi exatamente isso que a gente viu nesse Monday Night Football. Uma boa atuação dos Bucs, apesar da derrota, uma daquelas derrotas que você já está esperando, e se é que você pode tirar algo disso, você tira uma vitória moral, mesmo que eu concorde com você, não acho que isso seja algo muito real na NFL por uma temporada muito curta. Verdade. Caio, deixa eu pesquisar um negocinho aqui, que num site de apostas tem a seguinte odds pro Kansas City Chiefs terminar a temporada 17-0, vencer todos os jogos da temporada regular. 10,0 as odds. Você aposta R$1, você ganha R$10, R$10 você ganha R$100 e assim sucessivamente. Caio, faria essa aposta? Você vê o Kansas City Chiefs com chance de ser repetir o New England Patriots de 2007 ou o Miami Dolphins, né, que o único de fato campeão invicto, os Patriots não foram campeões, mas você acha que é uma chance real pro Kansas City Chiefs? Eu acho que sim, há uma chance real. Esse time do Chiefs faria algo que nenhum outro time fez, né? Que seria 17-0. A temporada expandida. Aliás, né, fazendo um parênteses aqui, esse time do Kansas City Chiefs, né, que a nova dinastia da NFL depois dos Patriots, ele pode, sei lá, se terminar a temporada 17-0 e acabar vencendo o Super Bowl, ele pode fazer as duas coisas que os Patriots de 2007 não fizeram, né? Que é ganhar 3 Super Bowls consecutivos e a dinastia dos Patriots não conseguiu, e também ganhar o Super Bowl de forma invicta depois de ganhar todos os jogos da temporada regular. Mas eu consigo ver, eu não acho que o time vai conseguir ganhar todos os jogos, até porque é algo muito, muito difícil, né? NFL, todo time pode ganhar no domingo qualquer, né? Que é o ditado que o pessoal usa muito na NFL. E assim, tem alguns jogos difíceis. Vão pegar o Buffalo Bills ainda, 2 jogos divisionais contra o Denver Broncos. Mas assim, tem o jogo contra o Houston Texans, que vai ser no final, que pode ser interessante. Mas não é algo impossível. Assim. Então eu gosto dessa chance. Né? O Steelers também é um jogo. O Pittsburgh Steelers é bem lembrado. Então assim, é algo tão difícil, porque cada jogo às vezes é uma história tão diferente, é um plano de jogo muito diferente, que o time vai querer estar ganhando justamente para não deixar o Kansas City Chiefs fazer isso. Uhum. Que eu acho possível, sim, eu acho que os Chiefs já passaram por uma parte do calendário dele, assim, uma sequência de 4 jogos, que era mais difícil do que eles vão enfrentar daqui para frente. Mas, de novo, é não poder perder mais nada, né? E aparecem algumas lesões, talvez vai ter que poupar alguém, enfim. Eu acho possível, acho que tem valor essa odd, sim, mas se eu tivesse que apostar, eu não iria. Acho que o time perde aí 1 ou 2 jogos só, mas acho que perde.
Se eles passarem por esse jogo do Buffalo Bills, em Buffalo, é o mais difícil. De longe é o mais difícil. Claro que pode acontecer um tropeço, a gente já viu esse time perder pro Raiders e tal, mas eu acho possível, mas também não é provável, né? É muito difícil, é algo que eu sempre bato aqui na tecla, né? Você pega o primeiro time, o primeiro colocado da Premier League, Campeonato Inglês de Futebol, Manchester City, sei lá, não sei quem tá na primeira colocação atualmente. O Liverpool. E você pega o último colocado, a diferença é muito maior do que entre o melhor time da NFL pro pior time da NFL. Né? O gap é muito maior na Premier League do que no futebol americano. Né? Então acontecem mais zebras, né? Então acho que eu não gosto dessas odds, eu acho que não é suficiente pro... O Las Vegas Raiders ganhou do Baltimore Ravens nesse ano. Exatamente. Né? Então, o Baltimore Ravens tem duas das 3 derrotas dos Ravens nesse ano, Gabriel, foram para Cleveland Browns e Las Vegas Raiders. Vai explicar. E a outra foi pro Kansas City Chiefs. Vai explicar. O jogo que eles deviam ter vencido até, né? Porque... Exatamente. Vai explicar o que é a NFL. É realmente difícil. E você falou do melhor pro pior time da NFL. Eu acredito que o pior time da NFL talvez seja o Carolina Panthers. Vai ter Chiefs e Panthers esse ano, então se os Panthers ganham do Kansas City Chiefs, exatamente isso que você falou vai ter sido a comprovação. Mas é assim, é uma coisa, se você tem que apostar, o melhor time da NFL, o melhor time da NFL vai perder pro pior time da NFL, ou o melhor time da Premier League vai perder pro pior time da Premier League? Você vai apostar na NFL, sem dúvida, a diferença é muito menor, né? E isso vale para o Campeonato Brasileiro, enfim... É sempre... A NFL é muito mais equilibrada. É porque tem um plano de jogo, né? Porque cada jogo é um plano de jogo diferente. No futebol como você tem muito mais jogos, você vai meio que no automático. Sim. Não, no futebol americano, o Carolina Panthers ele tem uma semana inteira para se preparar para jogar contra um time e montar um plano de jogo para aquele time, focado naquele time. E o jeito que o Carolina Panthers joga contra o Kansas City Chiefs, o plano de jogo, claro que algumas coisas são idênticas, mas outras coisas, alguma preparação, a chamada de jogada para jogar contra o Las Vegas Raiders, às vezes é diferente. Então, cada semana é muito específica para os times e às vezes bate, né? Às vezes o matchup não é muito favorável e acontece às vezes. Sim. Eu lembro muito de 3 anos atrás, que os Colts venceram os Chiefs. Foi o jogo mais aleatório que eu vi na minha vida num jogo de temporada regular. E o time do Colts era uma merda e venceu o Kansas City Chiefs. Travis Kelce teve um drop na enda. Acontece, eu lembro desse jogo também. Eu acho que foi 2022, se não me engano. Vamos passar agora pra janela de trocas, mas antes, se você curte o podcast Cara dos Esportes, curte o meu conteúdo nas redes sociais e quer ter acesso a mais conteúdo do Cara dos Esportes, podcasts extras toda semana, textos no site, eu acabei de publicar um texto sobre o fim da janela de trocas, acesse caradosesportes.com.br e se torne apoiador por apenas R$14,90 por mês. Você tem acesso a tudo isso, tem desconto assinando o plano de 1 ano, você pode pagar por Pix também, muito simples, muito seguro, tudo lá no site, você escuta o programa no site, você lê o texto no site, faz seu login lá, muito simples, muito fácil, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, porque não tá fácil, não é fácil, nunca foi. Então se você quiser contribuir para manter o trabalho no ar, se torne apoiador, link tá na descrição. Trade Deadline, como sempre, não envolve grandes nomes. Acho que o maior nome trocado nessa terça-feira foi um cornerback de 28 anos que tá machucado, entre aspas, a gente vai falar sobre isso, e não é Pro Bowler desde 2021. E tem algumas outras trocas menores, a gente vai passar por todas as trocas que aconteceram nessa terça-feira, mas vamos começar pela maior delas, que é justamente a ida do Marshawn Lattimore, cornerback do New Orleans Saints, para o Washington Commanders. Os Saints receberam uma escolha de 3ª, 4ª e 6ª rodada em 2025. Os Commanders, além do Marshawn Lattimore, receberam uma escolha de 5ª rodada em 2025, né, como um troco ali no capital de draft que os Saints enviaram. E lembro um pouco a troca do Davante Adams, que o Davante Adams não tá machucado, tá desfalcando aqui os Raiders. Eu suspeito que esse posterior da coxa do Marshawn Lattimore vai sarar bem rápido, mas eu acho um movimento, assim, não vai fazer diferença se o Commanders vai pro Super Bowl ou vai perder no wildcard. Mas pra mim é um sinal de um time que se vê numa janela, se vê competitivo e
acrescenta um cara que supre uma necessidade bem clara desse time, que é a secundária. Então eu gosto desse movimento pro Commanders e gosto o que ele representa, que é um time que tá acreditando e mostra... É mais um exemplo de como muda tudo sua franquia quando você encontra o quarterback. Exatamente. E aí junta a mudança de quarterback, você encontrou o cara, e também tem a mudança fora do campo, né, Gabriel? General Manager novo chegando, tem um novo dono, um novo técnico. É essa nova era do Washington Commanders. De um time que vai ser mais agressivo, de um time que agora tem o quarterback certo. Eu gosto. Eu até não achei a troca ruim pro Saints também não, tá? Daqui a pouco a gente pode até falar mais disso. Mas eu gostei. Eu acho assim... eu até acho que no caso do Marshawn Lattimore, pode até mudar entre o time ser eliminado no wildcard ou não. Não acho que com o Lattimore o time de fato vira um candidato fortíssimo ao Super Bowl. Eu acho que o time vai estar ali na briga, vai estar tentando fazer algo por causa do Jayden Daniels. Mas assim, é trazer aquele jogador que está acostumado a ganhar, né, Gabriel? Aquele jogador que está acostumado a jogar jogo maior, aquele cara que está acostumado a enfrentar os melhores wide receivers da NFL e não pipoca, muito pelo contrário, na marcação homem a homem. Apesar do Marshawn Lattimore não estar no auge dele, ele continua sendo um dos principais quarterbacks da NFL. Eu acho que talvez uma mudança de cenário para ele vai ser bom para voltar a ser aquele cara que vai fazer a diferença. A gente está falando de um cara, né, Gabriel? O Marshawn Lattimore, ele foi 4 vezes ao Pro Bowl e foi o calouro defensivo do ano, em 2017. Isso tudo nas 5 primeiras temporadas dele na NFL. Desde 2021, que ele não vai para o Pro Bowl, como você já falou. Mas eu acho que essa mudança de cenário, vamos torcer para ele ficar saudável. Ele está num time que tem uma defesa interessante. O Dan Quinn costuma extrair o melhor dos defensive backs que trabalham junto com ele. Eu gosto, eu acho. Eu estava esperando o Washington Commanders ser agressivo nessa trade deadline e o time foi. Ficou faltando ainda um wide receiver para mim, mas o fato do time ter pegado um cornerback que chega para ser logo de cara o melhor cornerback do time, eu acho que vale muito. A experiência Emmanuel Forbes claramente foi um desastre, né, no Washington Commanders e o Marshawn Lattimore é esse cara, né? E é uma defesa que vem melhorando, né, defesa do Washington Commanders, né? O Dan Quinn a gente sabe que é uma excelentemente defensiva. Do lado do New Orleans Saints, o Marshawn Lattimore, ele era o penúltimo remanescente daquela classe fantástica de 2017 do New Orleans Saints, né? Que teve... Ele foi escolhido de primeira rodada da equipe. A equipe selecionou na segunda rodada... Quer dizer, na 32ª rodada... 32ª escolha, o Ryan Runchak, que teoricamente tá no time, mas ao que tudo indica, ele vai se aposentar, né? Ele se machucou antes da temporada. Ele não tá no active roster, né? Ele tá na pup list. Ele se machucou antes da temporada começar e tem boatos fortes que ele vai se aposentar. Teve o Marcus Williams também, que foi um excelente safety, né? Ele ficou marcado por conta daquele erro, né, no milagre de Minneapolis, né? Mas foi um safety muito bom por muito tempo. Alvin Kamara também foi dessa classe. E o Trey Hendrickson, que tá hoje ainda brilhando no Cincinnati Bengals. Que atualmente lidera a NFL em sacks. Sim, é uma classe completamente absurda, né? Mas essa troca acho que deveria ter acontecido uns 2 anos atrás, né? E tudo sobre o Saints, a gente vai falar sobre Saints mais pra frente, acho que a gente pode até adiantar essa conversa um pouco. É um time que passou já muito tempo de encarar uma reconstrução. Então, enfim, começa... Eu concordo com o Caio, que foi um bom retorno. Mas vamos guardar Saints pra quando a gente falar do Denizado. Mas pro Commanders, Gabriel, vale falar que é um time que tinha uma escolha extra de 3ª rodada e uma escolha extra de 6ª rodada. Então, mesmo com a troca, o Washington Commanders ainda assim vai ter uma escolha de 3ª rodada na temporada que vem. Trocar o Jahan Dotson pelo Marshawn Lattimore, nada mal, né? Tá feito. E a gente tá falando de um time, porque o Washington Commanders tá tão desesperado para achar um cornerback que ano passado no draft, escolha de primeira rodada, pegou o Emmanuel Forbes. Nesse draft que acabou de passar, usou uma 2ª rodada em cornerback e ainda assim o time não consegue resolver esse problema, né? A gente tá falando de uma defesa que tá acima da média, mas em parar os quarterbacks adversários, se eu não me engano, o Washington Commanders tem um rating permitido esse ano, Gabriel, de 103 em média. É muito alto para um time que tá 7-2 com um quarterback sensação. Então, vale a pena, pelo menos, fazer essa aposta no Marshawn Lattimore, mesmo nessa altura da carreira dele. Sim. Outra troca um pouco mais relevante é a ida do Zadarius Smith para o Detroit Lions, né? De rusher do Cleveland Browns, veterano. O
Os Browns receberam uma escolha de 5ª rodada em 2025, uma 6ª rodada em 2026. E mandaram, além do Zadarius Smith, uma escolha de 7ª rodada em 2026. A gente sabia, assim, Max Crosby, Myles Garrett e tal, não ia ser uma troca desse tamanho pra substituir o Aidan Hutchinson. E eu gosto, eu acho que o Zadarius Smith ainda é um bom edge rusher rotacional ali, e você não vai conseguir substituir o Aidan Hutchinson que ele estava fazendo, né? Então você faz um investimento basicamente irrisório, né? E um jogador experiente, competente, que vai ajudar ali na rotação e tal. E eu gostei da movimentação para os Lions, porque essa direção é muito inteligente do Detroit Lions. Eu sabia que eles não iam fazer, tipo, duas escolhas de primeira rodada pelo Max Crosby, algo do tipo, que, assim, ajuda a curto prazo, mas a longo prazo te prejudica. Então eu achei que foi uma decisão extremamente inteligente de uma franquia que tem sido extremamente inteligente. Eu concordo. Eu escrevi no Discord os vencedores e os perdedores dessa trade deadline na NFL, né, logo depois que passou, e coloquei os Lions como vencedor. Esse time do Detroit é muito, muito encaixadinho, né? Já é candidato ao Super Bowl. Ele entra nessa terça-feira, né, antes do período das trocas, precisando só de uma posição de verdade. E aí o time vai atrás, pega um jogador que não está no auge, mas ainda consegue produzir um bom tempo, tem um nome na liga, né? Porque eu acho que é isso que vale mais. Porque às vezes você tá um jogo grande, você tirar a atenção do ataque adversário, né, da linha ofensiva adversária, você coloca um cara igual o Zadarius Smith, tem um peso a mais, claro que ele não vai ser igual o Aidan Hutchinson era, mas para essa temporada, o time que está brigando para o Super Bowl no atual momento, eu acho que gostei também da troca. E até nos números avançados dele, ele tem sido produtivo ainda, né? E eu acho que é um bom cara ali para você trazer para essa rotação. Outro edge rusher que foi trocado foi o Preston Smith. Ele ali foi trocado basicamente pelo um guaravita e uma coxinha, né? Porque os Packers receberam uma escolha de 7ª rodada por ele. E ele é aquele caso do nome importante, né? Um nome que a gente reconhece, mas ele eu já sinto que já não tá na... Assim, é o nome, mas eu não sei se a produção em campo correspondem ao... Tudo bem, os Steelers não pagaram nada, né? Mas eu acho que pode surpreender os Packers trocarem ele, mas eu não sinto que ele é um jogador de impacto ainda em 2024. Eu concordo com você, e agora tem a mudança de esquema, né? Que faz de um 4-3 para um 3-4, isso também vai ser interessante ver, mas eu acho que hoje o Pittsburgh Steelers, ainda mais com a chegada do Preston Smith, passa a ter, acho que de longe, o grupo de edge rushers mais profundo da NFL, né? Porque você está falando do Alex Highsmith, do TJ Watt, aí tem o Nick Herbig e agora o Preston Smith. Esse é um quarteto que poucos times da NFL têm isso tudo, mas eu acho que vai muito, Gabriel, pensando ao longo da temporada inteira. Eu acho que o Mike Tomlin é o que está por trás dessa troca, porque nas duas últimas temporadas a gente viu ou o Alex Highsmith ou o TJ Watt chegando na reta final da temporada machucados e perdendo os momentos mais cruciais, perdendo o jogo de playoff. Com o Preston Smith, claro que ele não está no nível, nem no melhor dele, nem no nível desses outros dois jogadores que eu falei, mas você coloca mais experiência na rotação, mais profundidade. Então eu acho que também tem um pouquinho a ver isso. Lembrando que o Nick Herbig também não está 100% hoje. Então é uma troca longe de ser espetacular, mas eu gostei. O Pittsburgh Steelers foi agressivo. Os Steelers que foram atrás também do Mike Williams, wide receiver do New York Jets. Eles mandaram uma escolha de 5ª rodada pelo veterano, que claramente, antes do Davante Adams chegar, já havia perdido a confiança do Aaron Rodgers. E aqui eu acho uma troca win-win. Eu acho que ele não resolve os problemas do corpo de wide receiver dos Steelers, mas é pelo menos mais um cara ali, né? E eu acho que talvez ele seja um pouco redundante com o George Pickens, que ele é muito cara de recepção contestada também, mas agora com o Russell Wilson voltando a lançar a bola longa, eu acho que o Mike Williams pode ser até um encaixe melhor do que ele vinha tendo com o Aaron Rodgers. Concordo com você. Eu achei que nessa troca os Jets até levaram um pouquinho a melhor de imediato, tá? Com uma escolha de 5ª rodada para um wide receiver que tem 12 recepções na temporada, 20. Eu vou até conferir aqui, mas o Mike Williams não tem mais, ele tem menos que 25 recepções na temporada. E também foi mais do que os Panthers receberam pelo Deontay Johnson, né? Que, exatamente, na minha opinião, é mais jogador do que o Mike Williams, principalmente agora, né? Historicamente não, mas nesse momento eu acho ele mais jogador.
Então eu acho que os Steelers pagaram, primeiro, pela necessidade. A gente sabe que esse time do Pittsburgh Steelers estava desesperado para pegar um wide receiver. Não conseguiu o Brandon Ayuk, não conseguiu o Davante Adams, não conseguiu o Christian Kirk. O Cooper Kupp acabou que não foi trocado. Claro que o Mark Williams não está no nível da maioria desses caras que eu falei, mas isso mostra o tanto que esse time está desesperado para colocar pelo menos algum outro nome ao lado do Van Jefferson como wide receiver número 2, atrás, claro, do George Pickens. E assim, eu acho que os Steelers pagaram o Mike Williams projetando que ele pode vir a ser como uma arma em profundidade, uma arma vertical. Pode dar certo? Pode, ainda mais com esse novo, entre aspas, Russell Wilson, mas de imediato eu achei que uma escolha de 5ª rodada ficou bom, ou ficou melhor pro New York Jets. Um cara que eles pegaram de graça, né, no mercado de free agents, né, não pagaram tanto dinheiro assim, então pra mim tá ótimo mesmo. O Trey Davis-White, cornerback do Los Angeles Rams, que jogou muito tempo no Buffalo Bills, foi pro Baltimore Ravens. Os Rams receberam uma 6ª rodada em 2026, mandaram junto pra Baltimore uma 7ª rodada em 2027. Os Ravens, outro time desesperado por ajuda na posição de cornerback, mas sinceramente eu acho que o Trey Davis-White tá cozidaço. Eu não sei o quanto que ele ajuda, não. O Los Angeles Rams provavelmente ia cortar o Trey Davis-White. Foi mais nesse final. Eu acho que o Baltimore Ravens tentou, né? Tudo indica também, eles tentaram o Marshawn Lattimore, acabou, eles não conseguiram, e o mercado de cornerbacks para troca não estava muito favorável para os times que precisam de nomes dessa posição. O Trey Davis-White estava lá, vai no desespero. Eu acho que assim, o risco é muito baixo para Baltimore. Mas você também não pode esperar muita coisa, porque aquele Trey Davis-White que foi ao Pro e tudo mais lá em 2021, a gente não vai ver de novo. Eu acho que é quase um teste com risco 0. Mas, como você falou, não dá para esperar muito mais que isso, é mais um time desesperado. Em vez dos Ravens esperarem ele ser cortado e ter que passar pelos waivers, né, eles já antecipam esse processo. Algumas trocas aí menores, né, só pra citar, o wide receiver Jonathan Mingo do Carolina Panthers foi pro Dallas Cowboys, custou uma escolha de 5ª rodada, e os Panthers mandaram também uma escolha de 7ª rodada para Dallas. O defensive tackle Khalil Davis dos Texans foi pro San Francisco 49ers, por uma escolha de 6ª rodada, e o Baron Browning, edge rusher do Denver Broncos, foi pro Arizona Cardinals, uma escolha de 6ª rodada que custou o time de Arizona. Alguma dessas trocas te chama atenção? O que eu ia falar sobre o Jonathan Mingo dos Cowboys foi uma escolha de 4ª rodada e não de 5ª. Não tem errado. E que pra mim acabou, eu acho, talvez sendo a troca mais incoerente do dia. Porque eu não entendi. Foi muito engraçado a sequência dos fatos hoje de manhã, nessa terça-feira. Porque o Jerry Jones começa a semana, começa o dia falando que o Dak Prescott provavelmente vai pro Injury Reserve, o que vai deixar ele fora por pelo menos 4 semanas. Isso vindo de uma derrota que colocou o time do Dallas Cowboys 3-5 na temporada, então uma campanha muito difícil. Aí, 20 minutos depois desse anúncio em relação ao Dak Prescott, o time vai lá atrás e pega um wide receiver, dando uma escolha de 4ª rodada para um jogador que em 24 jogos da NFL tem 0 touchdowns. Claro que jogando com a Carolina Panthers não ajuda muito os recebedores, mas e o Jonathan Mingo, escolha de 2ª rodada na temporada passada, então eu até entendo que o Dallas Cowboys pode tentar reerguer a carreira dele, né? Acho que é algo que talvez um jogador que estava prejudicado pelo sistema que ele estava jogando, mas o timing é muito estranho, porque você está dando uma escolha de 4ª rodada numa temporada que está quase dado por encerrada com essa lesão do Dak Prescott. Enfim, eu achei o Dallas Cowboys talvez o principal perdedor desse período de trocas para mim. O que eu imagino que aconteceu o Dallas Cowboys gostavam muito do Jonathan Mingo no draft, estavam monitorando a situação dele e, se deixaram levar, né? Porque o time, quando ele devia ter uma nota alta, né, de 1ª rodada no Jonathan Mingo, algo do tipo, né, e faz a troca achando que tá fazendo, a gente tá pegando um wide receiver aqui de 2ª rodada por uma 4ª rodada e tal, mas às vezes você tem que levar em consideração que o cara já mostrou na NFL e esquecer um pouco da sua avaliação prévia. Mas, Caio, vamos passar agora pro New Orleans Saints. Antes, lembrar pro pessoal que tá escutando no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante pro programa. Se estiver no YouTube, se inscreve, deixa like, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você está usando. Dennis Allen não é mais treinador do New Orleans Saints, foi demitido após 7 derrotas consecutivas. Isso
estava insustentável, ele foi efetivado no cargo substituindo o Sean Payton, ele era coordenador defensivo. Ele é um cara que já tinha sido head coach muito fraco com o Oakland Raiders, né, 2014, ficou 2 anos e foi demitido no terceiro. Era o head coach mais anônimo da NFL, um cara que podia sair andando na rua que ninguém pedia pra tirar foto, porque ninguém sabia a cara dele, e é um cara que não acrescentava nada, né, sei lá, tenho o que falar dele, né, é uma boa, ok como coordenador defensivo, mas é um cara que chegou ali como head coach, e ele não fala muito, e vai ficando, e enfim, é a decisão correta. A questão agora é, Caio, no Orleans Saints, eu tava olhando, eles já estão 70 milhões de dólares acima da folha salarial para a próxima temporada. E a gente sabe que eles têm empurrado com a barriga ano após ano, reestruturando contratos, e empurra dinheiro pro outro ano, vai comprando ali, assina um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito e vai nessa. Eu acho que seria loucura se a equipe não abraçar agora, de fato, essa reconstrução que a gente tá pedindo desde a aposentadoria do Drew Brees. E se de fato abraçar, o torcedor do Saints tem que estar preparado, porque não vai ser um ano só. Vai ser um processo... Você vai precisar pelo menos uns 2 anos para você limpar e se desfazer de todo esse dead cap, esses contratos antigos que você tem na folha salarial, para aí você começar a pensar em construir alguma coisa, né? Mas será que o Saints vai continuar nessa de, pô, vamos reestruturar aqui o Derek Carr, vamos reestruturar aqui os outros jogadores? Eles deram uma renovação pro Alvin Kamara há pouco tempo. Eu sinceramente consigo ver os 2 caminhos. Eu tô muito curioso, Gabriel, para ver qual treinador, que estilo de treinador que vai aceitar esse trabalho do Saints, porque é exatamente isso que você falou. O Saints faz muito isso de tá sempre quase no cheque especial, né? Jogou o cartão de crédito pro ano que vem, aí fez o suficiente para estar embaixo, para estar no teto salarial nessa temporada. O ano que vem, a gente pensa no ano que vem. E aí vai indo e vira uma bola de neve que, se o teu time está um pouco competitivo, você consegue ir levando. Só que, a partir do momento que você bater de frente com a realidade e entender que você tem que reconstruir, isso vira um problema muito grande, porque você vai ter que consertar esse problema do teto e reconstruir ao mesmo tempo. E as duas coisas meio que não funcionam na NFL. Por exemplo, a gente falou da troca do Marshawn Lattimore, que coloca escolha de 3ª e 4ª rodada de volta para o New Orleans Saints, o que é interessante, mas de dead cap para 2025 são 30 milhões só nessa troca que o New Orleans Saints vai ter que arcar, e eu acho que isso dá indicações que, de fato, o Mickey Loomis, né, o general manager do time, entende que talvez seja a hora de reconstruir, e vai ser aquela reconstrução demorada, vai ser aquela reconstrução de 1, 2, 3 anos, porque, de novo, os primeiros anos dessa reconstrução, a menos que o time crave no draft um quarterback logo de cara, consiga achar um CJ Stroud da vida, um Jayden Daniels logo de cara, o que é muito improvável, é aquela reconstrução que vai demorar alguns anos, primeiro para arrumar a situação do teto salarial e tentar achar um ou outro titular, para depois, de fato, conseguir ficar competitivo. Então é uma situação... o Dennis Allen nunca fez muita coisa na NFL, como você bem falou, né, Gabriel? Ele era um remanescente daquela comissão lá atrás do Sean Payton, que deu muito certo, vai, volta. Então ele tinha muito respaldo da diretoria por causa do passado dele no time, mas perder 7 jogos seguidos esse ano, e aí vem de uma derrota com o quarterback titular voltando para o Carolina Panthers, você não pode perder esse jogo. Engraçado que, quando o Dennis Allen foi mandado embora do Oakland Raiders, na época, lá em 2014, o quarterback dele era o Derek Carr. Na época, o calouro quarterback Derek Carr. E ele foi mandado embora. Agora, no Saints, ele é mandado embora com o Derek Carr sendo o quarterback dele. Impressionante mesmo essa coincidência, né? E vamos ver o futuro do Derek Carr, né? Acho que não faz muito sentido ele permanecer em Nova Orleans, e eu sinto que... Curioso pra ver o tipo de mercado que o Derek Carr teria. Não sei se seria muito nessa altura da carreira dele, não. Mas, enfim, tem outros caras aí que podem seguir o caminho dele em breve, né? E acho que o Matt Eberflus é um grande candidato para ser o próximo demitido no meio da temporada. Quem você apostaria? Matt Eberflus, Chicago Bears, né, obviamente. Tem o Doug Peterson no Jacksonville Jaguars. Brian Daboll nos Giants. Eu sinceramente acho que se acontecer a mudança não vai ser no meio da temporada. Mas acho que Peterson e Eberflus são os 2 favoritos hoje, eu diria.
Tem o Mike McCarthy dos Cowboys, Sim, né? O negócio é que os Cowboys talvez não façam. Acho que o Mike McCarthy, com certeza, ele não fica para 2025. Sim. Só que talvez, por ser o Jerry Jones do jeito que ele é, o tanto que ele gosta do McCarthy, o contrato do McCarthy acaba no final da temporada. Talvez o Jerry Jones meio que leve com a barriga, já talvez sem o Dak Prescott, com o time abaixo, até acabar a temporada, só para não dizer que mandou o McCarthy embora. O Mike McCarthy saiu. Mas se o Dallas Cowboys perder mais jogos por 47-9, igual perdeu pela Detroit Lions, fica insustentável. Tirando isso, eu acho que eu tô com você, Gabriel. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o Matt Eberflus é muito difícil de continuar. O Brian Daboll eu acho que continua no time. E o Doug Peterson eu acho que ele está muito do lado do Mike McCarthy. Se o Jacksonville Jaguars começar a perder muitas em sequência, sem ao menos competir, eu acho que ele vai mandar durante a temporada. Mas o mais normal é esperar o ano acabar. E depois ele sai, se o Jacksonville Jaguars continuar sendo minimamente competitivo, mas eu acho que não foge muito desses 3 nomes, não. Verdade. Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @CaioMiari. E até a próxima, Caio. Valeu, Gabriel. Um grande abraço. Sempre um prazer participar aqui. Brigadão, cara. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. Link tá na descrição. caradosesportes.com.br. Um grande abraço a todo mundo. Tchau.